O Lincoln pergunta à senhora se o texto atual anistia muitos crimes ambientais. Anistia. Todos aqueles que praticaram desmatamento ilegal até 2008 estarão sendo perdoados. E mais do que isso, aqueles que cumpriram a legislação estarão sendo punidos, porque eles tiveram que, em nome do cumprimento da lei, ter que fazer maiores investimentos, maiores custos para a sua produção. Agora, os que desmataram serão beneficiados e agraciados, e os que protegeram serão tratados, né, de uma forma, enfim, injusta, completamente injusta. E mais ainda, a discussão do Código Florestal, do jeito que está sendo feita, ela não está, digamos assim, de acordo com os avanços que tivemos no Brasil nos últimos 20 anos. O Brasil fez um plano de combate ao desmatamento, que eu tenho a alegria de dizer que foi durante a minha gestão, que tirou o desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados para cerca de 6 mil o ano passado, e agora, com a sinalização da aprovação dessa lei que visa destruir as florestas, já temos um descontrole no desmatamento no estado do Mato Grosso, do governador Blairo Maggi, no estado de Rondônia e no sul do Amazonas. E é um tiro de misericórdia no plano de combate ao desmatamento e na meta assumida pelo Brasil em Copenhague de redução de CO2. Isso sim é um prejuízo para a agricultura brasileira, é um prejuízo para a nossa economia. Em todos os fóruns aonde a gente ia, era maravilhoso podermos dizer que o Brasil continuava crescendo do ponto de vista econômico, com uma agricultura vigorosa, que é responsável por mais de 30% da nossa balança comercial. A gente mostrava o crescimento da produção agrícola e a queda do desmatamento. Então, isso era motivo de orgulho. Agora nós vamos voltar para a velha agenda antes da minha gestão, que é o aumento do desmatamento associado à nossa economia. O Brasil não precisa disso. Somente aqueles que têm uma visão retrógrada do desenvolvimento, uma visão atrasada, que não foram capazes de atualizar o pensamento, né, naquilo que é o espaço em que o Brasil pode dar a sua maior contribuição, crescer economicamente e, ao mesmo tempo, proteger as suas florestas, até porque o nosso maior vetor de emissão de CO2 é a questão das queimadas e do desmatamento. 75% das nossas emissões são oriundas do desmatamento. E agora o desmatamento está sob controle. Eu fiquei ouvindo, né, as autoridades governamentais dizendo que precisam entender o que aconteceu em relação ao desmatamento. Eu não acreditava que aquilo estava sendo dito. O que aconteceu é que a sinalização da aprovação do código já fez com que eles saíssem desmatando à torta e à direita, como a gente diz lá no norte. E o que aconteceu foi uma combinação de correntão e motosserra em cima da floresta. Não precisa de estudos científicos para compreender. Além do correntão e da motosserra derrubando floresta nativa em grandes áreas, como não se via há muito tempo, há um fenômeno chamado degradação. Tocam fogo na floresta, fazem corte seletivo de madeira, deixam o terreno completamente fragilizado. Durante o período do fogo, ateia um fogo naquela região fragilizada e depois vem as pastagens ou a plantação de soja. É lamentável. No estado do Mato Grosso é o campeão desse tipo de prática, o estado de Rondônia e agora o sul do Amazonas. E isso vai perder o controle. Sabe por quê? Porque no ano passado foram repassados 67 milhões de hectares para particulares, independente de serem pessoas que tinham posse legítima e pacífica ou aqueles que fizeram grilagem de terra. Isso por si só já é um estrago. Agora imagina, flexibilizando reserva legal, área de preservação permanente, perdoando os contraventores, o que vai acontecer? Total descontrole do desmatamento, que será ruim para a floresta, ruim para a biodiversidade e ruim para a nossa economia. Agora, para fundamentar essa resposta da senhora, nós temos aqui os números que o INPE divulgou nessa semana. O INPE revelou que o ritmo do desmatamento na Amazônia mais do que quintuplicou no bimestre março-abril de 2011, né? Isso em relação à Amazônia que a senhora citou, né? Como é que a senhora avalia a política governamental do meio ambiente desde que deixou o Ministério em 2008, senadora? Eu vejo que há um processo de fragilização do Ministério do Meio Ambiente.
na época em que eu saí, já havia uma pressão muito grande sobre o Ministério, né? Tanto é que eu saí porque o governador Blairo Maggi, juntamente com o governador de Rondônia, Ivo Cassol, e o ministro Mangabeira Unger e o ministro Stefanes, queriam induzir o presidente Lula a um erro, utilizando os dados da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, que tinha acabado de ser criado, com funcionários temporários, sem nenhuma tecnologia nem know-how para medir desmatamento, usavam os dados da Secretaria do governador Blairo Maggi para contrapor o Instituto de Pesquisas Espaciais, que há 20 anos faz acompanhamento do desmatamento com imagem de satélite. E eram essas informações, pasmem meus senhores, que o doutor Mangabeira Unger, juntamente com o ministro Stefani, queriam induzir o presidente Lula a revogar as medidas de combate ao desmatamento, dizendo que as medidas eram exageradas, que não eram necessárias. De lá para cá, essas tentativas elas estão o tempo todo em curso, tentando enfraquecer o Ministério do Meio Ambiente. E com certeza nesse debate, não é? Eu vejo que o Ministério do Meio Ambiente tem a grande oportunidade de fazer o que nós fizemos durante a minha gestão, de vir a público e dizer que o desmatamento que está acontecendo é sim em função da expectativa de flexibilização na legislação ambiental. Há desmatamento desenfreado, quintuplicado, a degradação ambiental numa escala inimaginável. O Brasil vai entrar numa fase de descontrole. E nesse sentido, eu acho que deveria haver um movimento em legítima defesa dos avanços que nós tivemos no Brasil nessa agenda. O Brasil é um país que é respeitado lá fora hoje porque conseguiu ter crescimento econômico e redução de desmatamento, porque conseguiu assumir metas de redução de CO2. Não é? A nossa agricultura não precisa fazer a competição pelo caminho de baixo. O que é a competição pelo caminho de baixo? Baixa tecnologia, pouco conhecimento, mão de obra desqualificada, desrespeito à legislação ambiental, desrespeito à legislação trabalhista. Nós precisamos da competição pelo caminho de cima. Alta tecnologia, aumento de produção por ganho de produtividade, mão de obra qualificada, assistência técnica, incentivo econômico, uma agenda que nos levará a ser o país que será um exemplo para o século XXI. O Brasil tem todas as condições de fazer isso. É isso que eu dizia durante a campanha, é isso que eu vou continuar dizendo. Lamento profundamente que a gente não tenha hoje uma proposta na mesa. Eu disse hoje de manhã numa entrevista que o meu sonho, sabe qual é? É de que nós tivéssemos uma boa legislação apresentada pelo governo para o Código Florestal fazer as mediações que precisam ser feitas, com os instrumentos econômicos para incentivar a recuperação de área degradada, pagamento por serviços ambientais, fazer com que os nossos agricultores, grandes e pequenos, deem esse salto de qualidade. E numa grande festa no Palácio, nós podermos sancionar essa nova legislação, inaugurando o primeiro governo no Brasil de uma mulher, sinalizando para o século XXI, a economia de baixo carbono. Em lugar disso, se essa proposta for aprovada, nós vamos ter que fazer uma grande campanha pelo veto, o que será algo muito ruim para a nossa presidente. Por quê? Ou ela ficará contra a sociedade, ou ficará contra o Congresso. Então, o melhor é que possamos resolver isso agora. E eu acho que, diante dessa falta de transparência, dessa situação ambígua que se criou, desse acordo que foi feito num contexto tão ruim como eu acabei de mencionar ainda há pouco, o melhor é suspender essa votação, o melhor é o governo se debruçar para apresentar uma proposta e termos uma atitude de respeito e humildade pelos 20 anos de legislação infraconstitucional que foi feita. E não ficarmos reféns daqueles que querem revogar o artigo 225 da Constituição, que estabelece que todo cidadão brasileiro tem direito a um ambiente saudável. Essas mudanças vão na contramão desse princípio constitucional. Portanto, eu acho que qualquer cidadão brasileiro deve entrar com uma ação de inconstitucionalidade, porque o descontrole do desmatamento é o fim do princípio constitucional de que teremos um ambiente saudável. Agora, a senhora citou o avanço que seria possível no governo de uma mulher. Como é que a senhora avalia esses 5 primeiros meses do governo da presidente Dilma? Acho que temos alguns avanços que são interessantes. A proposta de termos a continuidade das políticas sociais, com uma sinalização positiva, que foi a Secretaria de Assuntos Estratégicos, convidou
o economista Ricardo Paes de Barros, que inclusive foi responsável pelo programa social da minha campanha, para ser um dos seus secretários. Eu espero que as propostas que o Ricardo me ajudou a formular de políticas sociais de terceira geração possam entrar como um componente desse governo. A presidente disse que quer acabar, de fato, com a miséria, a pobreza até o final de seu governo, isso é muito bom. O distanciamento de situações altamente constrangedoras, como era o caso da aproximação do governo brasileiro com o ditador Ahmadinejad, que a presidente sinalizou numa outra direção, recuperando, né, a tradição brasileira de respeito a direitos humanos, de respeito à democracia. Isso também é uma coisa positiva. Nessa agenda ambiental, temos aí uma situação completamente fora de controle, o que é lamentável. E na questão econômica, nós estamos aí tendo que remar contra a maré da inflação. Isso só é possível, né, se pararmos de querer controlar a inflação apenas com política de juros e diminuir aí sim gasto público, como eu dizia na campanha, entendendo o gasto público aí o desperdício, inclusive os empréstimos e as capitalizações de forma pouco transparente que continuam sendo feitas no BNDES para beneficiar sem transparência alguns grupos. Não é que o BNDES não possa fazer isso, ele pode fazer sim, só que isso precisa ser discutido no Congresso, só que é preciso que se estabeleça critérios, inclusive critérios ambientais, porque eu tenho aqui uma informação de que a JBS recebeu um empréstimo do BNDES de 3,4 bilhões, né, sem que essas condicionalidades ambientais estejam sendo cumpridas pela própria JBS, que compra carne ilegal lá na região da Amazônia, não é? E pagando o empréstimo com ações da empresa, né? O BNDES era detentor de 17% das ações da JBS, agora ficará detentor de 31%, sendo que essas ações que pagam o empréstimo têm um valor acima dos que estão sendo praticados pelo mercado.